Amigas e amigos, a reação feroz da direita ao registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixa absolutamente claro as duas linhas de atuação da sua campanha eleitoral. Campanha feroz, né? Campanha de cachorro louco. Né? É impressionante a ferocidade, a raiva, o ódio, né, da direita com esse registro, com esse ato em Brasília, né, enfim, com todo esse movimento democrático de exigência do cumprimento dos direitos políticos do ex-presidente e, fundamentalmente, da denúncia do que representa essa infâmia, essa indecência que é o golpe, essa tentativa de cercear o povo de participar do processo eleitoral, de votar no seu candidato, como atesta aí os índices de popularidade do ex-presidente, de preferência eleitoral. A primeira linha é essa aí, né? O ataque rasteiro, né? Aquilo que eu falei aqui, os zagueiros que não têm recursos técnicos, quem acompanha futebol, né, que parte para o pontapé, eles se revezam, é pontapé para cá, pontapé para lá, e agora com o Lula chegando na boca do gol, ele só falta arrancar o pescoço do ex-presidente, é uma coisa impressionante. Quem pegar os jornalões aí, as revistonas, os portalões, etc., vai ver exatamente isso. Uma campanha infame, indecente, que é a cara da direita, né? São os métodos utilizados pela direita historicamente, os métodos dos golpes. Eles não têm condições de argumentar na democracia, no debate aberto, na cara limpa. Eu falei aqui um exemplo aí desse livro do Hugo Studart, né? Assacando contra a guerrilha do Araguaia, contra o Partido Comunista do Brasil, contra o PCdoB, aí o seu séquito, gente da Veja, e aí gente de todo tipo, são os porões do regime militar, né, redivivos, se levantando para fazer aí uma campanha de infâmia, de indecência. É a mesma coisa, a lógica é essa, a lógica da direita, é assim que eles atuam. A primeira linha é essa. A segunda linha é a agressividade no programa do golpe. Esse negócio de reformas, de orçamento, de déficit, de, enfim, o dinheiro público. Quem vai pegar o dinheiro público? Para onde vai o dinheiro público? Se vai para o povo ou se vai para a mão dessa direita, essa turma aí. A turma da lama, a turma da corrupção, a turma do golpe. São as duas linhas claramente demarcadas de atuação da direita. Ou é isso ou nada. Né? Ou é o projeto neoliberal ou nada. Fora do projeto neoliberal é golpe, é contra a democracia, é contra a lógica econômica, a realidade objetiva, essas coisas todas que eles falam aí. Ou seja, quando eles dizem, está dito aí na mídia que a esquerda quer dar um golpe. Ou seja, vejam como é o mundo fake, né? Eles dão um golpe e ficam aí propagando que a esquerda quer, né, mexer no orçamento público, mexer nisso, mexer naquilo, mexer no que vem dando certo. Mas a grande questão é essa, vem dando certo para quem? Né? Evidentemente que eles estão aí se banqueteando, né? Lógico, querem continuar por aí. O golpe foi dado para isso, nada de povo, tira o povo daí, democracia, Lula, né, com essa popularidade que ele tem aí. Prendam o Lula. Impeça-o de falar, de se pronunciar. Tem a Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, atuando nisso. Né? Uma atuação vergonhosa, né? Indecente, promíscua. Né? O Sérgio Moro, dizendo que não vai ouvir o Lula para evitar que seja usado isso nas eleições, tal. Cerceando a liberdade de expressão do Lula, inclusive nos autos, no processo. E os procuradores da Lava Jato, os famosos lá, né? Os boquirrotos da Lava Jato, fizeram lá um documento, entregaram para aquela juíza, né, que cuida ali da execução, não sei mais o que e tal, né, cerceando o Lula. Eles querem a incomunicabilidade do Lula. Fica preso aí, cala a boca. O povo não vai falar aqui não. É desse jeito que os procuradores estão dizendo. Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, aquela turma toda lá, aquela trupe de boquirrotos, gente aí da corrupção e tal. Tem até um caso aí, por falar nisso, o boquirroto lá do Carlos Fernando Santos Lima publica uma coisa indecente, imoral. Serviria muito bem para ele, cairia como uma máscara para ele, mas ele usa contra o Lula. Olha como essa gente é imoral e indecente, que ele publica lá um quadrinho dizendo assim, eu vou ler.
a imoralidade, a indecência, a promiscuidade, a prostituição do sentido da justiça, prostituindo a justiça, né? Virando a fritada, como diz o povo, né? Fritada é contra ele. Ele se enquadra aqui, não o Lula. Diz assim: você contrataria um investigador condenado por pornografia infantil para cuidar de seus filhos? Então por que você votaria em um investigado ou condenado por corrupção para cuidar do dinheiro público por 4 anos? Por que os poderes da República têm que tolerar um procurador tão indecente como o Carlos Fernando Santos Lima ou como o Deltan Dallagnol? Por quê? O que justifica isso? Vide, falo aqui sempre do caso do Banestar, desse Carlos Fernando Santos Lima enfiado até o pescoço naquela corrupção. Isso é para a gente ver o nível, né, de estultice dessa gente, de corrupção dessa gente. Eles corrompem tudo, inclusive a boa-fé do povo, como faz o Hugo Studart, como faz o Sérgio Moro, como faz o Grupo Globo, como faz o PUM, o Partido Único da Mídia, etc., os golpistas de uma maneira geral. Né? É a história das democracias. Né? Eles ficaram furiosos com aquela manifestação em Brasília, com o registro da candidatura Lula, repito, né? As democracias cercadas. Ao longo da história tem sido isso, né? Os confrontos históricos, Segunda Guerra Mundial, o socialismo contra o capitalismo. O Hitler era capitalista, sim, expressava ali um sentido do capitalismo, a tal da nova ordem que ele dizia. Lógico que ele se confrontou com outras potências, as ditas, entre aspas, democracias ocidentais, Inglaterra, França e Estados Unidos, por interesses outros. Tanto é que eles deixaram o Hitler sozinho ali, né? A União Soviética sozinha lutando contra o Hitler. Fizeram assim na Revolução de 17, na Rússia, né? Depois fizeram no pós-Segunda Guerra Mundial, toda a história que eu tenho comentado aqui. O cerco, né? A União Soviética, que presa nas suas contradições internas, que não conseguiu superar, ao contrário da China. É por isso que eles estão aí cercando a China, é outra questão aí. Vão cercando a China, né? E, consequentemente, outras pontas, né, que vão se formando, vinham se formando. Aí o caso da América, a unidade da América Latina, da América do Sul, aqui, né? Esse ciclo democrático progressista. Vietnã, Cuba, mais Cuba, né? Vietnã está ali, mais na órbita ali da Ásia, tal, Coreia do Norte, etc. A Rússia, né? A Rússia fez uma revolução, constituiu uma união de repúblicas, enfrentou o capitalismo, a sua expressão mais aguda, né, que foi o regime do Hitler, venceu a Segunda Guerra Mundial. Isso não tem reflexo no Brasil? Claro que tem. Aqui no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, quem que ascendeu aqui com forças? O Partido Comunista do Brasil está aqui, ó. Aqui, ó. Essas duas biografias. A destituição do Getúlio Vargas, o golpe contra o Getúlio Vargas, em 1945. Os dois veios que existiam dentro do Estado Novo, ali da Revolução de 30, tá, o grupo fascista, que o Getúlio foi para o lado deles, depois veio para o lado da democracia. Diz aqui esses personagens, né, que o Getúlio se aproximou muito do Partido Comunista do Brasil. Não que houve ali um acordo entre as duas correntes, não foi isso. A história fez com que os dois chegassem perto, se aproximassem. O Getúlio querendo, né, ali um processo de desenvolvimento, democracia, enfim, dar consequência à Revolução de 30, e isso coincidia com os ideais do Partido Comunista do Brasil. Né? Tanto é que ele foi destituído por isso. Ele criou o Partido Social Democrático, né, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, né, pegando um setor da direita, um setor da esquerda e tal, né, para tentar criar ali um movimento. Foi quando o Partido Comunista disse para ele, falou, olha, resista aí, ó, o Prestes foi falar com ele, o Arruda, o Pedro Pomar, com o Getúlio, resista aí que a gente ajuda vocês. A gente tem forças nos militares, vocês também têm, tudo mais. Virem, o Prestes disse isso para ele, para o Getúlio, virem os tanques, doutor Getúlio. Mas o Getúlio, que ele disse, teria respondido, né, segundo o Pedro Pomar. Eu sei, isso começa comigo e termina com vocês, olha, termina com o povo. Aí o Getúlio tinha uma ideia de conciliação, né, com o povo, com setores aí e tal. Aí a direita mais fascista disse, ó, foi lá e deu um ultimato nele e mandou ele embora para São Borja. Isso veio maturando, chegou à Escola Superior de Guerra do regime norte-americano de 49, enfim, a história, a volta do Getúlio, o suicídio do Getúlio, os atentados contra Juscelino,
contra o João Goulart e o golpe de 64. Depois o projeto neoliberal, né, derrotado pelo ciclo democrático e progressista dos governos Lula e Dilma, e agora esse golpe de 2016. Ou seja, tudo isso que nós estamos vendo aqui contra o Lula é a expressão de tudo isso, a raiva, o ódio. Em 64 foi assim, ódio de classe. Quem pegar, eu falo aqui, pegue hoje aí qualquer jornalão e veja o ódio. É o ódio de 64, o ódio de 45. A mesma coisa, igualzinho, não tem que tirar nem pôr, né, a institucionalidade do dinheiro. Eles falam de democracia, a democracia deles é a institucionalidade da grana, né, do poder do capital. O capitalismo emergiu com força exatamente porque ele tem um monopólio do capital, lógico, né, um poder dominante gigantesco, né, das chamadas classes dominantes. Eles criam as suas institucionalidades. O que é o regime norte-americano, senão isso? Falando em nome da democracia e dos direitos humanos. Agora, o povo trabalhador tem democracia e tem direitos humanos? Quando ele tenta fazer isso, eles dizem que é ditadura. Venezuela, China, Vietnã, Cuba, Coreia do Norte, etc, etc. É lógico que a democracia fica espremida aí, mesmo que se queira adotar um regime mais democrático, tá, fica espremido pelas ameaças. Foi assim na União Soviética, está sendo assim agora nesses países aí que não caminham pela lógica do regime norte-americano. Aqui no Brasil, olha aí, ó, eles falando de democracia, não sei o quê, combate à corrupção, não sei mais o quê. Qual é a arma que eles teriam para enfrentar um sistema, um regime mais popular? Com a inserção do povo, com a inclusão do povo e tudo mais. O que eles poderiam dizer? Que está afrontando a democracia. O que mais? Combate, são corruptos. O Getúlio era corrupto. A campanha de 54 contra o Getúlio foi isso aí. Tinha corrupção, impeachment no Getúlio e tal. Ou sai daí, ou a gente tira você daí porque você é corrupto. Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros foi eleito, né, no fim do mandato do Juscelino, exatamente dizendo isso, vai, vassourinha, não sei o quê. Né, na posse do Jânio Quadros, ele passou uma descompostura no Juscelino e disse que ia constituir uma comissão para apurar corrupção no governo do Juscelino. Veio o João Goulart depois, com a renúncia do Jânio. O que eles diziam? É comunista e corrupto. Olha aí. Agora é petista e corrupto. Agora é a mesma coisa, a mesma lógica. E aí implantaram o quê? Um regime de ladrões, de latrocidas. Os generais de 64. Esse que o Hugo Studart está defendendo aí no seu livro, subliminarmente. Tanto é que o Secto, eu até publiquei, vou deixar aqui o link para vocês darem uma olhadinha, né, o que eu publiquei aqui, o que eles andaram falando por aí. José Roberto Guzzo, da Veja, Luiz Mir, historiador aí e tal. Pesquisador, não sei mais o que, né? E o general Lício Maciel, um dos facínoras que atuaram lá na Araguaia. São os porões, enfim, do regime se levantando, se pronunciando. A lógica é essa aí que está na mídia. Né? A mídia é um poderoso instrumento de guerra, uma poderosa arma de guerra. Tem o editorial do jornal o Globo. É isso aí, eles se revezam nos pontapés. Hoje o Estadão não fala do assunto, mas tem o Globo e a Folha. O Globo, o editorial, diz o título, né, a vitimização de Lula na manobra da candidatura. É a lógica do anticomunismo, do antipetismo, desse mundo de fascínoras, de fascistas. A lógica de Hitler, dos que deram golpe no Getúlio em 45, em 54, que afrontaram o Juscelino, ameaçaram o Juscelino, o João Goulart, depuseram o João Goulart e tal. É a mesma coisa. Aqui, ó, vocês vão ouvir, eu vou ler aqui alguns trechos, vocês vão ver essa gente toda aí, Hitler, Mussolini, os fascistas de 45, os golpistas de 54, de 55, de 56, de 61, de 64. É exatamente a mesma coisa. Vocês vão ouvir essa gente falando. Diz aqui, pelo editorial do Globo. Diz aqui, a carreira política de Lula estaria encerrada, ou pelo menos bastante abalada, na condenação no processo do triplex do Guarujá, em 2 instâncias, com vários recursos negados até o Supremo, não fosse ele uma liderança política caudilhesca, com áreas de divindade. Como Lula é popular, então eles usam esses termos aqui, epítetos, caudilho, né, com áreas de divindade e tal. Como que alguém da direita poderia ser popular? Como? Dizendo o quê? Falando o quê pro povo? Com qual ideologia? Já falei aqui. Eles vão dizer, povo do Brasil, eu sou um escravagista, um fascista, um nazista, um corrupto.
Eu roubei vocês aí ao longo da história toda. Quase 400 anos de escravagismo, lutei contra a república, os ideais da republicana. Vote em mim que eu vou roubar mais vocês, arrancar mais o couro de vocês. Aí o povo olha assim. Diferente do Lula, companheiro, vamos pra frente, o Brasil, essa elite corrupta, corrompida, não sei mais o que. Esse é caudilho e populista. É assim. Prossegue. Falácias. Falam os autos, não, dizem que seguidores fiéis, né, se recusaram a examinar as provas materiais e testemunhais que atestam que um apartamento simples no prédio concluído pela OAS, um apartamento, foi substituído pela cobertura triplex, reformada com um elevador interno e cozinha moderna, comprada na mesma loja que forneceu a cozinha do sítio de Atibaia, assunto de outro processo. Tiraram fotos, né? Tem aí uma série de depoimentos contra essa tese. Agora eles ficam repetindo isso aí. Veja como é cínico, o que é o cinismo, como são cínicos. Vejam. Isso aqui é o caso de pegar, isso aqui esfregar na cara do editorialista do Globo, né? É isso aí, né? Quer dizer, vamos ver lá os autos. Eles não têm acesso aos autos? Pegue os autos e esfregue na cara dessa gente aí. Né? Aí diz ainda, em troca o PT abriu as portas da Petrobras para a empreiteira, OS. Quem foi que abriu a porta da Petrobras para as empreiteiras? O Clube das Empreiteiras, tudo isso que eu venho falando aqui há tempo, e mostrando, provando, documentando. O Globo não documenta nada, isso aí é o fake, a fake news. Né? Daí tantos juízes rejeitarem argumentos da defesa do ex-presidente. Quais juízes que rejeitaram? Eles leram o processo? Se ativeram aos autos ou à mídia? A condenação do Sérgio Moro, por exemplo. Os patetas do TRF4. Enfim, coisas conhecidas. Falem os autos, não a mídia. Né? Prossegue. Lula mobilizou o partido e aliados para resistir e tentar emparedar o judiciário. Esse Lula não tem jeito mesmo, né? Mate-o! Né? Prossegue. PT deixou engatilhado um plano B, assume o lugar de Lula na chapa Fernando Haddad, né, ex-prefeito de São Paulo e candidato a vice, e substituído Manuela Dávila, inicialmente candidata à presidência pelo satélite PCdoB. PCdoB é satélite do PT. Né? Olha aí. Tinha um personagem aí popular que eu sempre lembro dele, né? Um senhorzinho já, que ele depois fuzila, vão chamar de stalinista. O PCdoB é satélite do PT. O PCdoB nasceu em 1922, tem toda uma trajetória. É o Hugo Studart, é isso aí. Né? Aí prossegue ainda, parece bem executada a tática de levar até o fim a candidatura do ex-presidente numa tentativa ousada de inseminar sua foto na urna e mesmo de contrabandeá-lo para o programa eleitoral. Para turbinar ainda mais esta manobra, o partido e o ex-presidente procuram usar ao máximo o clássico ingrediente da vitimização, truque sempre utilizado pelo PT. É isso, né? Vitimização, populista, não sei mais o que, tal. O linguajar aí esse é o submundo, né? A bandidagem aí da mídia e tal, né? Recurso, linguajar de malandro, né? Como faz o Hugo Studart. O linguajar rarefeito, sem oxigênio, ofensivo, provocador, né, sem substância. Sim, propaganda eleitoral, panfleto eleitoral, boca de urna. E termina, de nada valem os robustos autos do processo. Vale sim, pegue os robustos autos do processo. Aí, senhores editorialistas do Globo. Se eu tivesse condição de pegar os robustos autos do processo e encontrasse vocês, eu esfregaria na cara de vocês. Vocês são muito cínicos, bandidos, banditismo eleitoral. A Folha vai na mesma linha, né? Diz aqui o editorial, a farsa da fraude, o título. O PT insiste de modo perigoso em bravatas contra a justiça e o processo eleitoral. Olha, o PT é perigoso, prenda o PT, liquide o PT. Povo, democracia, tira tudo isso daí. Isso é perigoso. Ameaça a gente aqui, o nosso clube privado e tal. Prossegue. Um monte de baboseira lá da história do PT. Baboseiras. Típico da Folha. Prossegue. O PT, em 1988, boicotou a homologação da carta que sacramentou a passagem do autoritarismo para a democracia no Brasil. Manifestava-se então a retórica
antissistema característica das mais criticáveis na agremiação que pretendia e conseguiu agigantar-se pelo voto. O PT já, devia ser aniquilado lá atrás. Está dizendo aqui. Mas os interesses no enraizamento da democracia os interessados no enraizamento da democracia deveriam se preocupar também com frases e atos hostis ao status quo institucional patrocinados por lideranças partidárias. Status quo institucional. Eles já acabaram de violar o status quo institucional. Acabaram, a Folha inclusive. A Folha é porta-voz disso, do golpe. Atentado contra o povo. Rasgaram o programa de governo eleito em 2014, adotaram um programa deles contra o povo, contra a democracia. Esse é o status quo. Prossegue. Existem hoje no mundo alguns exemplos de movimentos que começaram assim, mas deslizaram para aventuras autoritárias após instalados no poder. Venezuela, Cuba, Vietnã, China, Rússia e tal. Olha a lógica aí do capital, das classes dominantes, da mídia como instrumento de guerra. Poder de guerra da mídia, né? Da direita. O que seria a direita sem a mídia? Nada. A mediação ideológica, a propagadora das mentiras, das demagogias, disso aqui tudo que a gente está vendo. Terrorismo. O editorial da Folha faz terrorismo. Diz aqui, ó. Preocupa a propósito a constante pressão para deslegitimar o sistema judicial comandado por Lula e o PT. Não é fácil cogitar a hipótese de um representante do PT eleger-se presidente da República e colocar-se diante da oportunidade de conceder perdão aos companheiros do partido condenados na Lava Jato, incluindo Lula, ou de solapar a autonomia das instituições de controle do exercício do poder. Olha o perigo que o PT representa. E os comunistas estão chegando aí, ó. Esse povo aí vai entrar aqui na Casa Grande, né? Afaste esse povo, tira PT, tira Lula, tira comunista, PCdoB, tira todo mundo daí. É isso, terrorismo. Terrorismo eleitoral. Isso eles vão usar muito nesta campanha, muito. A esquerda, o PT, o PCdoB, o povo, os ativistas, militantes da democracia, da soberania nacional, que se prepare para isso. É uma lógica, uma engrenagem, né, fascista, com coloração fascista. Como fez o Hitler, preparou aquelas hordas, né, e etc., seu sistema de mídia, Goebbels, mentiras sendo repetidas, às vezes exaustão, etc., etc. Termina a Folha. A pantomima petista com Lula seria apenas mais uma recaída do partido no infantilismo, não despertasse temores sobre como pode terminar esta brincadeira. O PT está brincando, né? Prenda essa gente aí, todo mundo, prende logo. Deixa o Lula incomunicável. É o terrorismo. O terrorismo vai ser o mote dessa campanha. E aí vai os seus prepostos, né? Tem uma notinha no painel da Folha que diz que a cabeça da sentença, diz aqui que é o cabeça da sentença, que é o Luiz Roberto Barroso, que é o relator, né, lá no Tribunal Superior Eleitoral, esse pangaré da Globo, né? Apostam que o ministro Barroso, né, relator do pedido de registro de Lula, vai analisar o caso com celeridade. Olha aí, caiu nas mãos de quem? Dos terroristas da Globo, né? Aí diz que às vésperas de herdar a ação, às vésperas de herdar a ação, Barroso já avisava que não falaria do petista, mas fazia discurso otimista sobre o cenário político, aspas, do Barroso. Apesar das dificuldades dessa hora, nosso problema não é de decadência. Nossos valores se elevaram, ficamos mais exigentes. Aí já antecipou aqui a decisão que ele vai dar para o Lula. Olha o que é o fascismo. Fascismo reciclado. O fascismo reciclado fala em democracia, direitos humanos, não sei o quê, não sei o quê. Isso tudo aí que a gente viu nos editoriais da Folha e do O Globo. É isso aí, as artificialidades, o mundo fake e a rataria pretoriana mediática entrou de sola. Quem lê os jornais hoje vai ficar assustado. Vera Magalhães, Merval Pereira, e Josias de Souza e Augusto Nunes, etc. Eles estão babando ódio.
né, com os olhos esbugalhados e vermelhos, rosnando, espumando, rangendo os dentes para o Lula, para a esquerda, para o PT, para o PCdoB. A raiva é impressionante. Raiva, ódio, ódio. Né? Essa agressividade, né? Então, ou seja, a militância democrática, progressista, precisa, em primeiro lugar, se unir, entender essa realidade, né? E reagir, né, com ações efetivas, fazendo aí o máximo de divulgação das ideias progressistas, né, dos debates, das análises e etc. Por isso que eu sempre digo aqui, né, divulgue o outro lado da notícia, né, compartilhe, se inscreva se você ainda não é inscrito, né, e vamos aqui tocando, fazendo aqui, cada um fazendo a sua parte. Quer dizer, essa militância toda, se unir, né, denunciando o que é o Hugo Student, o que é o editorial da Folha, o que é o editorial do Globo, essa rataria pretoriana midiática, esse fascismo, né, esse terrorismo eleitoral, esses panfletos eleitorais, né, certamente a gente tem condições aí de fazer uma campanha épica. O momento é esse, e o momento exige isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.